Deus fez, porque foi profetizado e Deus assim operou um milagre maravilhoso na vida do meu esposo. Eu lembro que teve um dia que ele ajoelhou na casa e falou assim: Senhor, se o Senhor vê que eu mereço, o Senhor me abre as portas. Eu falei: filho, você achou graça diante do Senhor, porque Ele abriu as portas. Então assim, eu glorifico o nome do Senhor, estou muito feliz mesmo, senti muita falta dele. Eu falei: oh meu Deus, a gente até valoriza mais. Desse jeito. Eu falo: nossa, sente falta de tudo. Mas na hora que vai lançar a porta lá, passa alguém e fica assim: meu Deus, será que ele? A gente olha e pensa: oh, mas amém, Deus vai me sustentar. Amém. Mas eu estou aqui debaixo da graça do Senhor mesmo. Quero dizer para você que eu não sou pregadora, mas eu sou alguém que só vai compartilhar com você aquilo que eu tenho. Amém. Porque como diz o pastor aquele dia, glória a Deus, como ele falou aquele dia, foi domingo, não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. E o que Deus tem trabalhado em mim, eu queria compartilhar com vocês essa noite. E eu fiquei... desde foi quinta-feira, o pastor falou, eu falei: Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? E o Senhor falou comigo assim: olha para a sua vida, olha para a sua vida, o que eu tenho feito na sua vida. Eu falei: Senhor, o que eu tenho vivido? E eu não achava uma palavra específica mesmo, para aquilo que eu tenho vivido diante do Senhor. Tem sido dias diferentes. Eu falo que tem sido dias que Deus tem ressuscitado os meus sonhos. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus vai profetizar os seus sonhos. Que Deus Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Ele vai trazer à vida aquilo que você acha que já morreu. E eu tenho vivido dias assim, que eu falo: Senhor, tanto tempo que eu não já sonhava isso mais. Eu nem sonhava mais. E o Senhor tem me feito sonhar novamente. E teve a capacitação aqui na quarta-feira. Na quarta era um sábado. E o culto falou várias coisas. Mas teve uma palavra que falou muito ao meu coração, que eu falei: nossa, essa é a palavra. Uma palavra só, chama superação. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei: Cristiano, essa palavra está na minha cabeça. Superação. O que é uma superação? O que é superar? O que é superar? E eu fiquei vários dias com aquilo na cabeça, e o Senhor trouxe à minha memória várias situações na Bíblia de pessoas que superaram a dor, que superaram o sofrimento. Porque antes da gente falar de superação, a gente tem que falar da crise primeiro. Não tem como falar de superação se antes falar da crise, que às vezes nos abate, que às vezes nos deixa prostrado, que às vezes nos desanima. Todo crente nessa terra vai passar pela noite. A noite vem para todo mundo, e a noite é escura, o vale é profundo. Quantas vezes nós estamos no vale, como diz lá em Salmos 23, quando eu passares pelo vale, eu estarei contigo. E geralmente o vale é um lugar muito baixo, que você se sente tão pequeno, e as situações da sua vida se tornam gigantes. Você acha que tudo é impossível, mas esse é o vale, e todo mundo passa pelo vale de não tem jeito. Eu passo, você passa, mas a diferença é de como nós nos comportamos diante desse vale. Como nós nos comportamos diante de Deus, diante desse vale. Porque a Bíblia fala que a gente ia passar pelo vale, que a gente não ia ficar lá, que a gente não ia montar uma cabana lá. Não, a Bíblia fala que nós íamos passar, e Ele prometeu que estaria conosco. E é tão bonito quando a gente vê o dia chegando na nossa vida. O dia chegando, a gente começa a olhar para aquilo que você não conseguia enxergar em meio à escuridão. Você começa a ver que Deus completou uma obra linda na sua vida, que tudo valeu a pena, e você já não consegue ser mais a mesma. Você já não consegue mais ser mais a mesma, mas você consegue ver Deus de uma forma
sobrenatural. Eu creio que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você superar. Amém? Superar as lutas, superar as tribulações. Quais têm sido as suas atitudes? Amém? Vou só abrir aqui, irmãos. Irmão, é nervoso cuidar aqui, viu? Fala com você. Não é fácil, não. Aqui a mão é três. Jesus. Aleluia. Eu queria dar uma definição de superação. Superação, uma superação. Mudança de situação de ruim para boa. Ultrapassar limites. Recuperação, progredir. Essa é a definição de superação. Amém? Eu queria dizer para você que as pessoas que eu vou dizer aqui na Bíblia que superaram, todas tiveram que tomar uma atitude radical. Só vive uma superação radical quem toma uma atitude radical também. Não tem jeito. Se você não se lançar, se você não realmente chamar a atenção de Deus, chamar a atenção do Senhor, você não vive essa experiência. E eu queria compartilhar um versículo que está lá em Marcos 5:25. Aleluia. Aleluia, Jesus. Já foram cantadas várias canções com esse texto. Já foram feitas várias pregações com esse texto. Eu mesmo tenho 5 canções em casa que falam sobre esse texto, sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu quero te dizer para você nessa noite, essa mulher é um exemplo de superação, de determinação. Amém? Amém. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e padecido por vários médicos e despedido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou nas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar nas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver isso, quem fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Eu quero te dizer, meu irmão, a primeira coisa, eu estava meditando sobre esse texto e eu falei assim: Deus é Deus, amém? Amém. Ele poderia, essa mulher, eu creio que ela é o retrato da derrota, porque ela sofreu rejeição, perda, solidão, ela estava perdendo a vida, o tempo, 12 anos, muito tempo, esperando. Eu creio que ela tinha tudo para sentar e esperar a morte chegar. Sentar e esperar a morte chegar. Ou então, desanimar totalmente diante da situação. E eu creio que é o que o inimigo faz com muitos de nós. Às vezes, quando nós estamos numa situação muito difícil, o diabo começa a lançar na nossa mente tanto desânimo que a nossa vontade é sentar e deixar as coisas acontecerem. Pra quê? Vou lutar mais não? Deixa. Mas deixa a vida me levar, como diz a música aí, mundana. Deixa a vida me levar, deixa essa situação me levar. Tantas vezes, irmãos, eu já fiz isso. Tantas vezes, diante de tantas lutas, tantas tribulações, eu sentei e o Cristiano falava muitas vezes comigo assim: Elaine, você tem que reagir. Eu falava assim: eu não tenho força. Eu não tenho força. Enquanto eu sentava e esperava, a luta só aumentava. Eu vou te falar, e o diabo tem lançado no coração das pessoas hoje em dia, para que você se prostre,
para que você não lute, para que você não observe o que está acontecendo ao seu redor, para que você não tome uma atitude que mude a situação da sua vida. Mas Ele quer te deixar distraído, te deixar inerte. Mas essa mulher, ela saiu do comodismo dela. Ela saiu, eu não sei se a zona dela era confortável, porque eu acho que quem está doente nunca é confortável. Eu trabalho na área de câncer, falar com você, é sério, é triste. Não é uma área confortável para ninguém estar doente. Mas ela chegou ao seu limite. Ela chegou aonde o homem não poderia mais. Ela já tinha perdido tudo. Ela já tinha corrido atrás de tudo. Mas ela ouviu falar de Jesus. E no coração dela brotou a fé. Como a irmã Rose confirmou que terça-feira, quando ela pregava, eu falou assim: continuar falando sobre fé. Porque Deus tem que provar na minha fé. E a fé, ela sem atitude, ela não agrada a Deus. E a atitude também, sem fé, ela não agrada o Senhor Jesus. Tem tantas pessoas nos dias de hoje que tocam, elas até tocam Jesus, mas não tocam com fé. E o milagre não acontece. E tem muitas pessoas também que não têm fé nem para tocar em Jesus. Não tem fé nem para tocar. Mas aquela mulher decidiu no coração dela tocar em Jesus. Aleluia. Saia da sua zona de conforto e tocar no Senhor Jesus. Gente, pensando aqui, ela era excluída da sociedade. Ela se expôs saindo. Ela se expôs diante daquela multidão. Ela poderia ter sido massacrada pelaquela multidão. Não, mas ela falou: eu vou tocar. E Jesus vai me dar uma oportunidade. Ele vai tocar em mim de uma forma diferente. Como nunca eu senti, como nunca eu vivi. Será que você nessa noite tem tocado as vestes de Jesus? Será que você nessa noite tem procurado viver aquela vida radical? Irmão, ser cristão é radical, não adianta. Não adianta, não existe meio termo. Porque os crentes de hoje que estão vivendo mais ou menos, a gente vê que não existe fé, não existe nada para passar. Nada para passar, nada. Tantas pessoas hoje na igreja frustradas, desanimadas, com raiz da amargura no seu coração, porque não decidiram se levantar. Oh, querido, quem vai levantar é você. Quem vai levantar é você. E Jesus vai levantar a mão e vai te ajudar. É assim que funciona. Não adianta, não tem jeito. É você que tem que tomar o primeiro passo. Somos nós que decidimos a sair do barco e tomarmos uma atitude de fé. Somos nós. Senhor, eu vou, Senhor. Vai comigo. Deus vai te honrar, meu irmão. E Deus vai te honrar. Quando você age de acordo com a palavra do Senhor e com fé, o próprio Deus te honra. Ela vivia esse tipo de situação. Ela já tinha realmente perdido a esperança, mas ela brotou a fé, brotou a ação e ela foi. Ela rompeu os seus limites. Ela superou o que ela pensava, ela superou o que ela achava e ela foi. E tocou as vestes de Jesus. Essa noite eu não sei qual que é o seu impossível. Qual que é a sua crise? Qual é o seu momento que você tem vivido agora? Que você vê assim: Senhor, será que eu vou sair dessa situação? E sabe qual o diagnóstico que eu falo assim, que acontece com quem está na igreja, mas às vezes não vive uma vida de fé? É a frustração. Eu já vivi frustrada, não é muito ruim. Sabe por quê? Quando a gente está frustrado, a gente critica todo mundo. Não. A gente começa a criticar. Nosso coração nasce uma semente muito ruim, chama raízes de amargura. Raízes de amargura. E a gente começa a viver na casa de Deus amargurados. E a tendência disso, irmão, é só crescer. Quando você não toma uma atitude, eu comparo isso ao que eu trabalho no meu serviço. Eu trabalho direto com câncer. E lá no meu tipo de trabalho não vai casos fáceis, só vai casos de pessoas que têm história familiar de câncer ou que já teve câncer. E é interessante a forma que o câncer aparece. Ele aparece muitas vezes como se fosse uma areia na mama.
modo especulado, onde vira um câncer. E tem vários tipos de câncer, mas tem um incito, que é aquele solitário, que tira só uma parte da mama. Mas também tem aquele invasor, que condena todo o sistema, que é aquele caso que a gente vê das mulheres que vai para o pulmão e vai para o corpo todo. E eu quero te dizer, o que eu quero te dizer com isso? Talvez você está aqui nessa noite com raiz de amargura no seu coração. Talvez o que você tem tentado até agora não tenha dado certo. Talvez o que você tem buscado não tenha trazido resultado. E você tem deixado seu coração se enfermar da amargura, da frustração, do desânimo. E eu quero dizer, meu querido, se a gente não for tratado a tempo, com certeza uma parte de nós vai morrer. Uma parte de nós é arrancada. E eu te falo que é muito brusca a cirurgia de mama. É uma coisa assim, eu já estou acostumada, mas quem vê pela primeira vez assusta. Da mesma forma, é assim na nossa vida espiritual. O que você tem deixado entrar no seu coração? O que você tem deixado entrar na sua mente, no seu coração, que tem minado a sua fé, que tem deixado você prostrado, que tem deixado você desanimado? Eu quero te dizer, o doutor Jesus está aqui. Ele deseja fazer essa cirurgia na sua vida. Lá na clínica, faz a punção, faz a biópsia, leva para o médico, tira e resolve o problema. Jesus também quer fazer isso na sua vida. Quer arrancar toda a raiz de amargura. Eu creio que essa mulher, ela devia ser muito amargurada. Ela devia ser uma pessoa totalmente desanimada. Mas ela decidiu romper com a sua fé. Romper com a sua fé. Eu quero te dizer essa noite: rompa em nome de Jesus. Rompa em nome de Jesus. Oh, irmão, a vida não é conto da galochinha, não. Ela é real. Ela é real nas nossas vidas. Geralmente, pessoas como essa mulher aqui, sabe o que elas têm na boca? O sepulcro. Fede. Porque elas não têm nada para abençoar. Talvez ela era assim. Mas ela decidiu tomar uma atitude. Ela decidiu não viver assim mais. O poder de decisão está na sua mão. O poder de decidir está na sua mão. Jesus poderia ter batido na porta da casa dela e falado aqui: ei, mulher, eu vim aqui te curar, eu sei o que você está passando. Mas Jesus queria ver uma atitude. Deus queria ver uma atitude. O que você precisa superar nessa noite? O que você precisa superar? Talvez é o filho. Por que a gente não guerreia mais? Tem muitas pessoas aqui que entraram e você acha que o seu problema é impossível. Você acha que o seu problema é impossível. Mas Deus está te mandando dizer: é para você guerrear, é para você lutar, é para você, em nome de Jesus, tomar a postura de servo de Deus, tomar a postura de servo do Senhor e dizer: eu vou na força do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e você vai se levantar ao meu favor. E você vai ver o milagre do Senhor acontecer na sua vida, amiga. Você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Mas depende de você, depende da sua atitude.
sucedido. Você começa a ver aquelas competições, entra um espírito de amargura também. E Ana estava amargurada. Mas a Bíblia fala que um dia ela se levantou. Ela se levantou. Eu creio que na mente dela falou assim: hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz. E ela foi até o templo. E a Bíblia fala que ela chegou lá e que ela se ajoelhou. E que ela se ajoelhou. E que ela clamava. E que ela não saía voz. Não saía voz. Só saíam gemidos do coração dela. Ela cheirando, ela cheirando. E Deus mudou a história dela. E o mais tremendo que eu acho também, depois você pode olhar, que Eli não sabia o pedido dela, porque quando ele despediu ela, ele falou assim: que o Senhor faça, né, aquilo que você pediu, a sua petição. Ele não sabia a momentos da nossa vida, querido, que é você e Deus. É particular, é particular, é particular, é particular. Existem esses momentos, não tem jeito. E qual foi a atitude radical de Ana? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o meu filho para te servir. Ora, lá, coisa que são mães. Meu Deus, a Carlinha vai ser mãe aí, ela vai ver na hora que ela pegar o bebê dela, tudo certo. Gente, é difícil demais. Eu lembro que o dia quando eu peguei Rebeca, que eu falei: Rebeca também é do Senhor como Samuel. Eu quero que a Rebeca também seja consagrada ao Senhor. E eu lembro que eu peguei ela e falei assim: meu Deus, eu lembrei de Ana. Eu falei assim: meu Deus, será que eu teria essa coragem de entregar alguém que eu tanto chorei para ter? Que eu tanto paguei um preço, que eu pudesse entregar para o Senhor? Mas ela tomou uma atitude radical. E a Bíblia fala que Deus abençoou ela com mais filhos. Com mais filhos. Com mais filhos. Qual atitude hoje você tem que tomar de você? Qual é a atitude hoje que você tem que tomar do Senhor? Talvez Deus já tenha pedido aí no seu coração para você fazer um propósito. Faça um propósito de jejum. Faça um propósito de oração. E você tem sentado e esperado a onda vir. A casa está caindo. Está acontecendo várias coisas. E você está ali, inerte. Jesus está chamando para você reagir. Reaja contra o mal. Reaja contra o mal que tem entrado na sua casa. Reaja contra o mal que tem tentado roubar os sonhos. Reaja contra o mal que tem tentado roubar os sonhos da sua família, o sonho dos seus filhos. Ora, ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai chegando. Reaja em nome de Jesus. Reaja diante das lutas e das tribulações. E você vai ver o milagre do Senhor acontecer na sua vida. E você vai ver a mão do Senhor se estendendo ao seu favor e te dando a vitória. Hoje é culto da vitória. Todo dia é dia de vitória na nossa vida. Todo dia é dia de romper. Dia de romper. Hoje é dia de romper.
Ei. Oh, ela vai chegando. Oh, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Eu lembro que quando eu voltei da cirurgia, eu falava assim: ô irmão, como foi profundo, como Deus trabalhou na minha vida. Eu falava assim: ó Deus, tudo está nas suas mãos, mas o Senhor conhece o desejo do meu coração. Eu amo te louvar, eu amo exaltar o teu nome. Eu faço isso porque eu te amo. E Deus me pôs uma prova mesmo, irmão. Passei por um processo. E eu percebi que tem melhorado dia após dia. A sensação de estrangulamento, às vezes eu sentia assim, tem melhorado. Eu tenho visto a mão do Senhor. Eu tenho visto a mão do Senhor. Porque eu decidi louvar a Deus em todos os momentos. Eu decidi louvar a Deus em todos os momentos. Independente de qualquer situação. Eu dependo do Senhor. Eu falo: Senhor, eu vou. Agora o resto é com o Senhor, meu Pai. O resto é o Senhor que faz. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. E essa semana aconteceu uma coisa que eu falo assim, eu fiquei triste por ela, mas ao mesmo tempo eu vi a mão do Senhor. Eu atendi uma paciente. A gente que faz cirurgia, a gente vive olhando as pessoas, vive olhando. Eu falei assim, ela estava sem voz, totalmente sem voz. E eu virei para ela e falei assim: a senhora está gripada? A senhora está rouca? Ela falou assim: não, minha filha, foi uma cirurgia de tireoide, mal sucedida. Eu falei: o que? Mal sucedida? Eu falei: mal sucedida? Ela falou assim: Aí eu falei assim: mas só vai para um audiólogo, vai fazer algo aí que vai mudar. Eu falei assim: não, ele lesou totalmente, não teve jeito. Aí eu vi, meu irmão, cuidado do Senhor. Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua vida. Por que duvidar? Por que duvidar em meio ao mar que você tem enfrentado? Por que você duvida? Por que você às vezes deixa o desânimo ser maior do que o seu Deus? Seu Deus é maior. Seu Deus é maior. Para atravessar o mar, antes você precisa pôr o pé nas águas. Antes você precisa pôr os seus pés. Porque senão também Deus não teria dito a Moisés: toca o cara. Deus poderia ter aberto o mar assim, sem precisar tocar. Mas Deus falou com ele: tocar é você. Você que toca o milagre do Senhor. Você que toca. Quantos aqui, já estou terminando, irmãos, quantos aqui gostam de receber surpresas? Amém. Amém? Eu amo receber surpresas do Senhor. E você, tem surpreendido a Deus? Você tem surpreendido a Deus? Lógico, né, irmãos? Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele sabe de tudo que a gente vai fazer. Mas há uma coisa que não muda: é o livre-arbítrio. Como diz aquela música da Paula Valadão, né? Eu escolho te adorar, eu escolho dizer aleluia. Aleluia. Eu escolho dizer aleluia todos os dias. É você que escolhe. Então é você que decide. Então, se você quer surpreender a Deus, é você que decide surpreender. Eu creio que a sua história pode ser mudada nessa noite. Eu estou falando porque a minha tem sido mudada. E Deus deseja mudar a sua. Radicalmente. Tirar você desse natural. Tanta gente vivendo raso. E às vezes Deus tem as provas, vem para você, mergulhar no profundo e sobrenatural do Senhor. Para você se lançar. Para você se lançar. Então nessa noite, igreja, se lance. Surpreenda o Senhor. Fala: Deus, eu quero te surpreender com a minha vida. Eu quero te surpreender com a minha adoração. E tem uma parte lá também que fala lá em
tempo, quando ela já tinha orado, quando ela já tinha exposto para Deus o seu sofrimento, ela comeu, que era sinal que ela estava com depressão, eu creio. Porque eu creio que a pressão devia ser tanta que não dava vontade de comer, né? E ela comeu, e a Bíblia fala que o rosto dela já não era mais o mesmo. A Deus já tinha mudado. E mais um pouquinho abaixo fala assim que de madrugada ela se levantou e adorou ao Senhor. Glória a Deus. E é engraçado isso, eu falei assim, engraçado. Eu creio que quando ela se levantou de madrugada para adorar o Senhor, o coração dela já devia ser outro. Não era aquele coração amargurado mais. Já era um coração adorador. Porque quem realmente adora o Senhor, quem está na presença do Senhor, quem quer viver uma experiência com o Senhor, ele decide no seu coração adorar. E ela decidiu adorar. Mas era isso que eu queria dizer. Foi uma coisa que eu notei aqui que veio ao meu coração. Que é isso mesmo. Que Ana, na verdade, ela estava ali, ela ia orar. Talvez ela já tinha orado várias vezes. Mas como ela estava com o coração amargurado, ela não conseguia adorar o Senhor. Mas só que dessa vez foi diferente. O coração dela tinha sido sarado. Ela conseguiu adorar e ela conseguiu alcançar o milagre. Foi uma progressão. Ela conseguiu alcançar o milagre. Porque quem está amargurado, infelizmente, não tem adoração para dar. Não tem. Não tem. Quem tem um coração amargurado, a sua adoração não é uma adoração sincera. Porque quando a gente adora o Senhor, Ele limpa o nosso coração. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Que você venha em nome de Jesus tocar o Senhor. Tocar o Senhor com a sua vida. Tocar o Senhor com o seu coração. Amém. Tocar o Senhor com as suas atitudes. Que as suas atitudes venham te aproximar do Senhor. Amém. E eu quero te dizer que você é responsável pela sua vitória, não é Deus. Você que é responsável, não é Deus. Então nessa noite, em nome de Jesus, aquela mulher revolucionou a história dela por uma atitude. Então revolucione a sua história com a sua atitude, amém? Naquilo que é mais simples. Naquilo que é mais simples. Eu não sei qual que é a sua luta, qual que é a sua dor, qual que é o seu sofrimento, mas eu quero te dizer, Jesus está no barco do seu amém. Amém. Eu sou esse barquinho que está andando em alto mar aí, ó, caminhando para encontrar com Jesus. Mas eu sei que Ele está no barco. Eu sei que Ele sabe das minhas necessidades. Mas que eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé para romper o impossível. E eu tenho certeza, irmãos, que os nossos sonhos vão ser realizados em Deus. Eu quero te dizer que eu creio que o teu sonho, Deus vai ressuscitar nessa noite. Amém? Como Deus tem feito na minha vida, Deus vai fazer na sua também. Que Deus é maior. Se você soubesse, pode saber. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo Deus. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Então eu clamei, ó filho de Davi, Ele me socorreu, por isso estou aqui. O vento me acalmou, o medo me perdeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu.
vento balançou teu barco em alto mar, o medo me cercou e quis se afogar. Então eu clamei, ó Filho de Davi, ele me ressonou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo me prendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firmeza minha fé no meu riqueza. Jesus de Nazaré, se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu amarei, ele se guardará. Não temas nada, eu sou contigo, eu estou contigo e não te desampararei. Tão somente confia naquilo que está no seu coração. Deus fará um milagre na sua vida. Não temas, seu nome eu amarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firmeza minha fé no meu riqueza. Jesus de Nazaré, se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu amarei, ele me socorrerá. Eu queria você aqui nessa noite.